Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Bruno Fontes, sou professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai fazer estudo do gráfico de uma função, tá? A gente vai aprender o que a gente analisa no gráfico da função, tá? Como é que a gente pensa, como é que a gente organiza esse raciocínio e como é que a gente responde isso, tá? É bem tranquilinho se entender assim o que cada conceito qual a ideia de cada conceito, né? Então vamos lá, bora. Bom, galera, estudo gráfico do gráfico de uma função, a gente precisa ter uma função, né? Então eu vim aqui, já trouxe o gráfico aqui para vocês e eu vou fazer algumas análises aqui que vocês vão me ajudar a conceituar aqui essas, é, esses elementos. Bom, a gente está olhando essa função aqui, ela é uma função ó, que ela começa aqui embaixo, aí ela sobe, aí depois ela vem para cá, aí depois ela vem para cá, depois ela vem para cá, né? A gente diz que essa função aqui é uma função que depende da variável x, tá? Então aqui está nosso eixo x, aqui está nosso eixo y e o eixo x é quem manda, né? Beleza. Aí o que a gente vai combinar? A primeira coisa que a gente vai analisar na função vai ser o que a gente chama de domínio. Lembra? Isso daí a gente já fez na última aula. O que é domínio? Domínio são os valores de x que a função assume. Então, se a função começou aqui, eu vou olhar para o primeiro x desse ponto. Ó. Ele é ó, o menos 5. E aí, repara que toda essa linha que está aqui, ó, ela vai assumindo todos esses valores de x, e como a função é uma linha que sempre está indo aqui para a direita, ele está pegando e começando do x igual a menos 5 e está terminando aqui no x igual a 6. Então, o domínio dessa função, a gente fala que é de menos 5, fechado, até 6, fechado, né? Porque a gente tem aqui, ó, que esse é um ponto que está preenchido e aqui também é um ponto que está preenchido. Se fosse aqui um pontinho assim, ó, sem estar preenchido, aí seria aberto, a gente colocaria virado para fora, tá? Mas não é o caso. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai olhar a imagem da função. A imagem da função é a gente olhar para o eixo y, tá? Para o eixo y. Então, quando a gente olha para a função, ó, esse ponto inicial, ó, ele começa tendo y a menos 2, aí a função vai subindo, e ela vai subir até o 2, aí depois ela vai descer até o menos 3, depois ela vai subir até o 3. Então, repara que o ponto mais alto da função é o 3, o ponto mais baixo da função é o menos 3, e a gente tem aqui ó, todos os valores intermediários entre menos 3 e 3. Então vou dizer que a imagem aqui ó, é de menos 3 até 3, beleza? Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai olhar para. Na verdade, a gente não vai olhar, a gente já definiu aqui, ó. O mínimo da função já está definido. O valor mínimo que essa função assume é o 3, né? Opa, o 3 não, o menos 3, né? É o menos 3. Então, o valor mais baixo que tem essa função ó, é o menos 3. Isso a gente já consegue visualizar na própria imagem. E o máximo vai ser esse 3 aqui, né? Então, aqui, ó, a gente diz que o valor máximo que a função assume, nesse nosso exemplo, foi 3, tá? Então, já sei o que é máximo, já sei o que é mínimo da função. Agora a gente vai para o zero da função. O que é zero da função? Zero da função. Opa, que raio de dizer é esse? Zero da função, também conhecido como raiz. E o que é isso? É quando a função ela está igual a zero. Ou seja, quando y é igual a zero. Cara, o y é igual a zero está nessa altura.
Então, em que momentos o gráfico da função ele passa nessa altura aqui, ó? Então, ó, ele vem aqui, ó, pum, cortou aqui a altura y igual a zero. Aí ele veio aqui, ó, pum, cortou a altura y a zero de novo. E cortou a altura y igual a zero de novo. Então, esses valores aqui, ó, são valores onde a função tem o valor igual a zero. Ó. Esse ponto bate no y igual a zero, esse daqui também, e esse daqui também. Então a gente tem aqui, ó, no zero da função, a gente tem o menos 4, 1 e o 5. Tá? Então o zero da função vai ser exatamente isso. Beleza. Agora, se eu estou falando que f de x é igual a zero, a gente olhou essa linha, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai falar do quando que essa função ela é maior que zero. O que significa isso quando a função é maior que zero? Significa quando ela está acima do eixo x, quando ela é positiva. E aí ela vai ser positiva quando? Quando ela supera aqui o eixo x na hora de subir, quando ela começa a descer até chegar no ponto do eixo x, e depois aqui no finalzinho. Ó. Então essa é a região que ele está acima do eixo x, ou seja, tem valores maiores que zero, né? O y maior do que zero. Mas quando a gente vai responder quando isso acontece, né? Se eu estou usando o eixo y como referência, para saber quando que a função ela é positiva, eu quero saber quando, em que momento vai ser a minha referência, vai ser o eixo x. Então, ó, ela começa a ser positiva quando o x ele passa do menos 4 e chega até o 1. Então, a gente vai botar assim, ó, do menos 4 até o 1. E isso junto com esse pedaço daqui, ó. Esse pedaço daqui, ó, a gente vai botar, ó, não inclui o 5, porque o 5 a função ela é zero, né? Ela não está acima, ela está exatamente em cima da linha. Ele vai até o 6. Esse 6 a gente vai botar aberto ou fechado? Bom, o 6 ele não está aqui ó, com valor igual a 3, então ele é maior que zero. Então, ó, vou fechar, beleza? Se eu falo que quando a função ela é maior que zero, eu também tenho que falar quando a função é menor que zero. Quando a função é menor que zero, é fácil. Bom, menor que zero vai ser quando ela está abaixo. Ó. Quando ela está abaixo, é isso daqui. Ó. Tuf, tuf, tuf. São esses dois momentos. Né? Esse momento aqui, antes do menos 4, e entre 1 e 5. São os momentos que essa função está abaixo, ou seja, tem valores negativos. Então vamos escrever aqui esse primeiro momento aqui. Ó. Ele começa no menos 5, né? E vai até o menos 4. Só que eu vou incluir o menos 5, porque ele está abaixo. Só que o menos 4 eu vou colocar aberto, porque ele chega exatamente na linha aqui divisória, aqui, ó, no eixo X. E depois ele volta do 1 até o 5, ambos abertos. Né? Então, união do 1 até o 5. Beleza? E agora, pessoal, para fechar, tem mais uma análise aqui que a gente tem que fazer, que é o seguinte: essa função ela pode ter um comportamento crescente, um comportamento decrescente ou um comportamento constante, tá? E aí, vamos combinar o seguinte: essa função aqui, a gente não está falando de uma função aqui, ó, na variável x. Então, o que a gente vai fazer? A referência vai ser o eixo x. Então, ó, o eixo x ele não está crescendo conforme ele está indo para a direita. Então, a gente vai ler a função da esquerda para a direita. E a função começa aqui, ó. Ela começa aqui, aí você coloca o seu dedo aqui em cima da função e começa a seguir a função, indo para a direita. Só que quando você faz isso, ó, esse primeiro momento, seu dedo está subindo. Por quê? Porque os valores aqui de y estão subindo.
Então, esse primeiro momento da função aqui, ó, é crescente, aí depois ele anda de lado, é constante, aí depois ele desce, ó, decrescente, e depois ele sobe, crescente. Então, a função é crescente nesse momento e nesse momento aqui também. Então, ó, vamos escrever, ó, daqui para cá, ó, quem é minha referência? É sempre o eixo X, ó. O eixo X, ele está falando, ó, essa reta ela começa a crescer quando ela está no -5 e ela para de crescer quando ela chega no -3. Então, vamos botar aqui, ó, do -5 até o -3. Aí eu vou botar assim, e eu vou incluir aqui, ó, esse pedaço aqui, que vai ser do 4 até o 6. Do 4 até o 6. Show de bola. E decrescente. Decrescente aqui, ó. Desceu. 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 Começou a descer aonde? No x igual a -1. E parou lá no 4. Ó. Então, ó. Vai do -1 até o 4. E ele é constante aqui, ó. Do -3 até o -1. Do -3 até o -1 é constante. Belezinha? Show. Então, assim, pessoal, tudo isso que a gente analisou aqui é a ideia de estudar o gráfico da função. E para ver se a gente entendeu legal, o que a gente vai fazer? Vamos repetir essa análise aqui, ó. Se você quiser, ó, pausa o vídeo não. Ó, anota aqui, ó, quais são os elementos que a gente vai indicar aqui, ó, quais são os elementos que a gente vai indicar, ó, que é domínio, imagem, mínimo, máximo. A gente vai, ó, vamos colar aqui, ó, o que mais que a gente fez, ó, zero da função, vou botar assim, raiz, é menos coisa para escrever, né? Aí eu vou botar assim, ó, quando a função, ó, é maior que zero, quando o gráfico da função, ó, é menor que zero. Vou colocar quando é crescente, quando é decrescente e quando é constante. Então, ó, vou baixar aqui, ó. Pronto. Vai lá, ó. Pausa o vídeo, preenche você e volta. Pronto, beleza. Agora vamos conferir aí se você fez certinho. Domínio. Falei domínio, estou falando do eixo X. Então, ó, a função começa aqui, ó, no -4 e vai, ó, até o 5, né? Até o 5. Então, ó, domínio do -4 até o 5. Legal. Agora, imagem. Imagem, ó, imagem é no eixo Y. Então, ó, você vai vir aqui, ó, começou no 1, subiu, foi até o 3, desceu, foi até o -1, depois subiu até o 8. Então, tem desenho aqui do gráfico do -1 até o 8. Então, vou vir aqui e vou anotar, ó, do -1 até o 8. Uma vez que a gente define, ó, a imagem, a gente já sabe que o mínimo da função é -1 e o máximo da função é 8. Tá? Ganhamos, de graça. Falou raiz, raiz é o quê? É onde corta o eixo X, ó. Então, ó, são esses dois, 1 e 3. Beleza? 1 e 3. Beleza. Agora, quando... Ó, esses daqui, ó. Esse, às vezes, você inventa de confundir com esse. Por favor, são duas coisas diferentes. F de x maior que zero, eu quero saber quando essa função está acima do eixo X. Acima do eixo X, ó, vê se não é tudo. Aqui parou e depois aqui volta. Então, ó, acima do eixo X, ela está em toda essa parte que a gente pintou de amarelo. Começando no -4. Por que -4? Porque a resposta sempre vai ser em relação ao eixo X. Porque a gente está olhando quando que está acima do eixo X, é porque a gente está olhando quando y é maior que zero. Então, quando? Quando o x vai ser do -4
até o 1. Ó, vê se você colocou ó, aberto no 1. Porque ó, 1 tá aqui, ó, na raiz, tá vendo? Então, se está na raiz, você não pode colocar ele ali embaixo, não. E depois, opa, então é isso, união com a segunda parte que começa no 3 e termina no 8. Beleza. Agora, quando que essa função ela é menor que zero? É aqui, ó, na curvinha, na parte de baixo ali, ó, que vai do 1 até o 3. Beleza? Crescente, Bruno, essa função é crescente? É. Ó, ela é crescente aqui e ela é crescente aqui, ó, né? Então ela é crescente do -4 ao -2, vamos anotar isso, do -4 ao -2 e aqui, ó, do 2 desse vérticezinho até chegar lá em cima, até o 5, né? Do 2 até o 5. Então, do 2 até o 5. Essa função ela é decrescente daqui até chegar lá no fundo aqui, ó, do vale. Então, ó, é do 0 até o 2. Então, vamos marcar isso, ó, do 0 até o 2. E ela é constante. Constante significa que nem sobe nem desce. Então, é isso daqui, ó. É do -2 ao 0. Então, vamos anotar aqui. Do -2 até o 0. Beleza? Então, galerinha, opa, estudar o gráfico da função é isso, tá? É a gente analisar quais são as raízes, quando ela é positiva, quando ela é negativa, quando ela é crescente, quando ela é decrescente. São essas coisas, tá? E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que agora curtir o vídeo, porque, pô, se você ficou até aqui, é porque você gostou do conteúdo, né? E aí você está sinalizando, ó, gostei, pode ser que mais pessoas gostem. Você vai se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, compartilhar com os amigos, né? Que vai que o seu amigo ainda não conhece. E clicar na descrição do vídeo, né? Que lá vai ter uma listinha de exercício que você vai tentar fazer e vai corrigir na próxima aula, tá? Que é muito importante você tentar fazer, verificar se você entendeu realmente o conteúdo e tirar as dúvidas na aula de correção, beleza? Então, galerinha, um abraço e até a próxima. Valeu!